paz do Senhor, meus irmãos, quero, em primeiro lugar, louvar a Deus pela vida do pastor presidente do campo de Hortolândia, pastor Aloísio Reis Mendes, por ter franqueado esta oportunidade. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo que é o primeiro líder geral do Ministério Aliança, bem como também louvo a Deus pela vida do diácono Ivan, que auxilia também como líder junto com o pastor Rodrigo. Louvo a Deus pela vida do diácono Ivan, também da sua esposa, irmã Érica. Seus filhos são um casal abençoado por Deus, que através dele tivemos esta oportunidade, autorizados pelo pastor Aloísio. Meus irmãos, gostaria de meditar com vocês um rápido pensamento, colocar aqui uma reflexão bíblica sobre a família, como me foi proposto. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quero falar com os irmãos uma mensagem cujo tema é muros derrubados. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus amados, queridos irmãos, amigos, você que está ouvindo, assistindo esta rápida reflexão, eu proponho para você o tema cujo tema é muros derrubados. Nesta porção da palavra do Senhor, que aqui nós lemos em Marcos capítulo 10, dos versículos 46 até os 52, nós encontramos Bartimeu, um homem que conhecemos como mendigo, como cego, que morava na cidade de Jericó. Algumas coisas deste texto, elas chamam a minha atenção. Por exemplo, Bartimeu provavelmente não, ele estava assentado à beira da estrada. Então, provavelmente na estrada, ele via muitas pessoas passarem, e como ele estava ali todos os dias da sua vida, ele cresceu ouvindo histórias, né? Apesar de cego, não era surdo. Então, ele ouviu muito das histórias daquela cidade. Sobre o grande dia, imagine quando Bartimeu escutava sobre o grande dia que o povo de Israel cercou aquela cidade, quando Deus manda Josué e o povo cercar aquela cidade e caminhar, fazer 13 voltas em torno da cidade de Jericó. Então ele ouve aquilo e ele sabe que esta multidão rodeou por essas 3 vezes, e quando gritaram, os muros caíram. E hoje ele, na beira da estrada, ele ouve esses caminhos e se alimenta com essa história. Ao mesmo tempo que ele ouve essas histórias antigas, ele também ouve de um certo Jesus que está andando nas cercanias e operando milagres e maravilhas. Então, Bartimeu, naquele lugar, é constantemente lembrado da grandeza do Deus de Israel,
ele, o tempo todo, ele está ouvindo alguma história no meio do caminho. Pedras naquele lugar faz com que as pessoas comentassem: olha aqui, olha ali, testemunho vivo, os testemunhos que acontecera alguma coisa naquele lugar. Imagine só, aquele cego tem uma imaginação brilhante, ele fica o tempo todo rememorando aquelas coisas que ele ouve, ali sentado, sabendo da grandeza de um Deus que fez um milagre maravilhoso. E Bartimeu estava ali, pedindo esmola, como um mendigo, e tinha uma vida limitada devido à sua cegueira. A sua grande muralha de Bartimeu naquele momento era a sua cegueira. Isso impedia de ver o horizonte e viver uma vida vitoriosa, sem limitações. Hoje, talvez, no seio familiar, temos muralhas. Alguns têm a muralha do diálogo, que infelizmente atrapalha o diálogo no lar, infelizmente atrapalha o crescimento do casal. Alguns têm a muralha da desorganização financeira, o que atrapalha o crescimento no lar. Alguns têm as muralhas da família desestruturada, por algum motivo o cônjuge saiu, os filhos estão fora do caminho do Senhor, de algum motivo, N muralhas. Mas num certo dia, Bartimeu está no mesmo lugar, assim como eu e você, estamos no mesmo lugar. E de repente, Bartimeu ouve um som muito grande, vindo da direção dos portões daquela cidade. Parece que é um exército marchando. Agora, no mesmo momento, no coração de Bartimeu, vem aquela memória. Uau! Parece-me que eu estou vendo a história viva na minha frente. Mesmo sem poder ver, ele consegue enxergar pelos olhos da fé, pela imaginação dele. Ele consegue crer que o grande dia, quando Israel cercou Jericó, está acontecendo ali na frente dele, porque ele ouve as vibrações, ele sente as vibrações no chão, ouve o som da multidão que se aproxima. E então ele pergunta: o que é que está acontecendo? Alguém diz para ele: é Jesus. Ele fala: opa, eu também ouvi falar desse Jesus. Eu também sei que este Jesus é o filho de Davi, o que tem operado maravilhas aqui nas cercanias de Jericó. Então, logo ele fala: é o Filho de Deus, é o Deus vivo que desceu do céu, é o Verbo vivo, como João declara. Agora, Bartimeu começa a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ainda que as pessoas tentaram calar ele, ele não parou. Eu quero dizer para você nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, seja qual for o horário que você esteja assistindo esse vídeo, lembre-se de uma coisa: Jesus, filho de Davi, está passando aqui. O Jesus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, me mandou te dizer isto para você. Ele está presente neste lugar. Agora é o momento de você clamar, é o momento de você ver as suas muralhas sendo derrubadas. Bartimeu, naquele momento, ele clama, ele é atendido por Cristo e suas muralhas caem. Quero dizer para você agora, concluindo já esta reflexão:
seja qual for a muralha da sua vida, seja qual for a muralha que a sua família está enfrentando, quais os muros que estão impedindo o crescimento familiar da sua casa, quais são os muros que estão impedindo sua família ter uma vida vitoriosa. Eu quero que você lembre, traga à memória aquilo que te traz a esperança. Faça como Bartimeu, quando ele sente as vibrações do chão, ouve o som da multidão. Aproveite que hoje eu estou dizendo que Jesus Cristo está passando aí. Então aproveite nesse momento para trazer à memória aquilo que te traz a esperança. Lembre-se dos grandes momentos que Deus realizou na sua vida. Lembre-se dos grandes momentos talvez que não aconteceu na sua vida, mas que você ouviu falar que Deus é poderoso para fazer. Como Raabe, no dia em que os espias chegou, ela testemunhou para eles: eu sei que o seu Deus é grande. Então, não aconteceu com ela, mas ela sabia que o Deus deles era poderoso. Então, pode não ter acontecido nada ainda contigo, mas eu estou dizendo que o meu Deus é poderoso. Lembre-se disso neste momento. Traga a sua memória. Clame ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer com que as muralhas sejam derrubadas. Ele vai fazer com que as barreiras do diálogo da sua família caiam por terra. Ele vai fazer com que as barreiras dos problemas de relacionamento, dos problemas estruturais da sua família sejam derrubados. O único que tem poder para mudar isso é o Senhor Jesus Cristo. Ele quer derrubar muros neste dia. Ele quer derrubar muros neste momento. Se você crer, ele pergunta para você neste momento: o que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: eu quero ver. Ele queria que os muros dele caíssem para que ele pudesse ter uma vida melhor do que a que ele tinha. Hoje Deus pergunta para você: o que quer que eu te faça? Coloque o problema da sua família, coloque a necessidade da sua família neste momento. Eu vou orar por você e o nosso Deus abrirá os céus neste lugar. Vão fazer as maravilhas dele acontecer e você verá muros sendo derrubados na sua casa. Muros da comunhão, muros da divisão, muro da destruição. Deus vai restaurar a família, Deus vai trazer de volta, Deus vai livrar dos vícios, vai livrar das drogas, Deus vai libertar, Deus vai estreitar os céus pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Então eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu abençoo este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga que está assistindo este vídeo neste momento. Senhor, derruba estas muralhas, derruba estes muros, Senhor, que têm impedido o crescimento familiar. Pelo poder do Teu nome, ó Pai, pelo poder do Teu nome, seja engrandecido na vida deles, é o que eu te peço nesse instante. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Ivan, pelo convite. Muito obrigado mais uma vez, pastor Rodrigo, pastor Aloísio Reis Mendes. Deus abençoe vossas vidas. Muito obrigado. Fica aqui um abraço também fraterno do meu pastor supervisor Eliezer Freitas e também meu pastor presidente Paulo Freire Costa. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.